Estamos falando muito de João aqui, estamos lendo, né, o Evangelho de João. E eu gostaria de falar com vocês de algo de extrema importância para a tua vida. Amém? Fala para o teu irmão assim, aquilo que você vai ouvir agora, fala para ele aí. É de extrema importância para a tua vida. Amém, queridos? Parece meio redundante, porque tudo aquilo que Deus fala é de extrema importância, né? Mas é só para dar um despertar aí no teu espírito, amém? Porque é um tema que nós precisamos entender, nós precisamos ter a revelação do Espírito de Deus para que a gente não ande como que cegos tateando escuro, ou não andemos enganados, amém? Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler somente o versículo 7, depois nós vamos discorrer o resto do texto. A palavra de Deus diz assim: por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Essas são palavras de Jesus. E eu gosto, numa outra versão, Jesus diz assim: e eu digo a vocês que importa nascer de novo. Está assim na sua, Anderson? Não? É necessário também? Eu gosto dessa versão que fala: importa-vos nascer de novo. Eu quero começar esse nosso tempo junto lendo aqui uma declaração de um pastor norte-americano chamado Mark Driscoll, escritor também, que diz assim: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Forte, né, galera? Eu quero começar lendo essa declaração, para a gente estabelecer um contexto aqui. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que pode parecer que estar na igreja e estar em Cristo seja a mesma coisa. Mas não necessariamente. E o que Jesus fala, e a conversa que Jesus tem com Nicodemos, vai deixar claro isso, que existe uma diferença em estar meramente numa igreja, frequentando uma igreja, e estar em Cristo. Pode ser a mesma coisa, mas pode não ser a mesma coisa. Pode significar a mesma coisa, mas pode ser que dependendo das circunstâncias, sejam coisas completamente distintas. Por isso, Jesus, no versículo 7 aqui do capítulo 3 de João, ele fala para Nicodemos: Nicodemos, entenda uma coisa, o mais importante, necessário, o que importa em tudo que eu vou dizer para você, é que você nasça de novo. Eu pude entender esse ensinamento de Jesus na minha própria vida, porque eu tive o privilégio de poder crescer na igreja. Meus pais começaram a frequentar a igreja, eu ainda era criança, antes da adolescência isso. E por conta disso, eu ia com os meus pais à igreja, né? A criança e o adolescente, ele conhece o Deus dos seus pais, né? Porque ele vai à igreja com seus pais, ele frequenta aquele ambiente, e assim eu cresci. Fui batizado com, se não me engano, 12 ou 13 anos,
E eu estava na igreja. Eu conhecia o Deus dos meus pais. Eu sabia o nome dele. Eu conhecia muito da liturgia, né? Dos cânticos. Na época eram hinos, né? Nós cantávamos, abríamos o inário e cantávamos os hinos na igreja. Tinha uns mais animadinhos, tinha outros que a gente não entendia nada que estava cantando, mas nós éramos crianças e adolescentes, e estávamos ali naquele ambiente de Deus, naquele ambiente onde a palavra de Deus era pregada, era ensinada, e eu cresci assim. Mas eu estava meramente na igreja, eu estou falando de uma experiência minha, ok? Pessoal minha, não estou falando dos outros adolescentes, outras crianças, estou falando de algo que eu vivi. E num certo momento da minha caminhada, eu acabei, apesar de conhecer a Deus, eu acabei me afastando desse Deus. E graças, né, a Deus, com aproximadamente 20 anos, eu tive um encontro real com Cristo. Portanto, até os meus 20 anos de idade, eu estava na igreja, mas eu não estava em Cristo. Eu frequentava um lugar. Eu era conhecido naquele lugar. Eu conhecia as pessoas que ali estavam, mas eu nasci de novo com 20 anos de idade. Eu me lembro exatamente o momento, a hora, o dia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu sei exatamente o momento em que eu nasci de novo. E aquilo mudou toda a minha vida. E aquilo mudou toda a minha história. Porque eu não estava mais meramente na igreja, eu agora estava em Cristo. Eu quero ler com vocês essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 3, onde Jesus conversa com Nicodemos, que era um fariseu, um mestre, um doutor da lei, um religioso da sua época. Diz assim no versículo 1, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Amém, queridos? Interessante aqui que Jesus ele está falando com um mestre da lei. Jesus não está falando com alguém que não conhecia a Deus. Pelo simples fato dele ser um fariseu e ser líder do seu povo, era alguém que conhecia a Torá, conhecia a lei de Moisés, era alguém que conhecia o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas Jesus olha para este homem que representa a religião, e ele fala para este homem: querido, entenda algo, você precisa entender o que eu estou te ensinando, importa que você nasça de novo, porque se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. O que me chama a atenção aqui é justamente o fato de Jesus estar conversando com um homem que conhecia Deus, com um homem que cria no único Deus. Mas o fato dele crer em Deus ou dele conhecer a Deus não fazia dele alguém apto a entrar no reino.
porque só há uma maneira de você entrar no reino de Deus, e esta maneira é você nascendo de novo. Por isso, Jesus diz no versículo 7, importa nascer de novo. E eu peguei alguns sinônimos dessa palavra, né? Importa, necessário, é preciso, é necessário, é fundamental, é essencial, imprescindível, é obrigatório o novo nascimento, pois sem ele você não entrará no reino de Deus. Amém, querido? Vocês estão comigo aí? Quando eu leio esse texto, lógico que eu penso na minha vida em primeiro lugar, mas me enche de temor o fato de eu estar falando e ministrando a vida de vocês estarem aqui nos domingos ou outros dias da semana. Me dá um temor muito grande saber da responsabilidade que nós temos de avisá-los, de adverti-los, como Cristo fez, de o que importa é que você nasça de novo. Porque eu não quero que você chegue naquele dia onde você vai estar de frente com o Senhor e você pense, ninguém me ensinou isso. Ou de que você chegue à conclusão de que você estava meramente no lugar, frequentando o lugar socialmente, ou por causa de um rito, ou uma religiosidade vazia, e você não tenha nascido de novo. Queridos, eu oro a Deus, eu clamo ao Senhor, eu peço, Espírito Santo de Deus, traz revelação aos nossos corações, que você entenda, que você persiga isso na tua vida, porque isso é necessário, isso é importante. Você não vai entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Você pode ser um religioso como Nicodemos, você pode conhecer a Deus, e aí o apóstolo Paulo diz, mas também você pode crer em que Deus é o único Deus, e a Bíblia diz que até os demônios creem nisso e tremem. Então o conhecimento de Deus não nos faz ser muito diferente do que os demônios que também acreditam nisso. Mas não é este crer, não é este conhecer. A religiosidade tem sido um mal nas nossas vidas. Porque muitas vezes estamos meramente na igreja, mas não em Cristo. E se não estamos em Cristo, não estamos ou não participamos do seu reino. Se não estamos em Cristo, nós não temos a vida de Deus em nós. Se nós não estamos em Cristo, nós não participamos das coisas do reino de Deus. Porque Jesus fala para ele, e eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, versículo 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui ele está dizendo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não passar pelas águas do batismo, que era ali a referência de que você conheceu a Cristo e que você entregou sua vida a Cristo, é o testemunho público, né, do descer as águas. E se você não nascer do Espírito, ou seja, de você receber o Espírito de Deus na tua vida, se isso não acontecer, Jesus fala no versículo 6, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. O que ele está dizendo aqui é que você pode ser um frequentador de igreja, de que você pode estar meramente na igreja, de que você pode até conhecer a Deus e até ter ouvido falar a respeito do reino de Deus, mas se você não nascer de novo, você continua sendo um ser simplesmente de natureza humana. Você não vai participar das coisas espirituais, porque você continua sendo um ser de natureza simplesmente humana. Por isso que ele fala, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Deus quer nos tirar, galera, da vida natural. Nicodemos estava na vida natural. Nicodemos estava vivendo a religião,
Nicodemos estava vivendo somente o rito, somente a liturgia, e ele era mestre nisso, ele conhecia tudo isso, mas ele continuava fora do reino, ele continuava vivendo uma vida somente natural, ou seja, ordinária, limitada. E Jesus estava dizendo: Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, você precisa viver numa outra dimensão. Você precisa nascer de novo. Amém, queridos? Eu oro a Deus para que nessa noite você entenda isso. E que você persiga isso. Não como um peso sobre a tua vida, mas como uma advertência vinda do próprio Cristo, para que você desperte para uma realidade do novo nascimento. A única porta de entrada para o reino de Deus é a cruz de Cristo. Não existe outra forma ou alternativa, muito menos uma porta dos fundos. Amém, queridos? A única porta de entrada para o reino é a cruz de Cristo. Se você não passar pela cruz, você não entra no reino. Se você não passar pela cruz, você não vai nascer de novo. E o que nós temos ensinado nesse lugar, o que nós temos pregado nesse lugar, é que haja verdadeiro arrependimento, que você olhe para a cruz de Cristo, que você entenda o valor da cruz de Cristo na tua vida e que assim você possa experimentar um novo nascimento. Amém? Porque Jesus não quer transformar a tua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Amém, queridos? Jesus não quer mudar a tua roupa. Ele não quer mudar a tua linguagem. Ele quer te dar uma nova natureza. Ele quer que você nasça de novo para uma nova realidade. Ele quer que você nasça para que você tenha uma natureza espiritual, para que a natureza dele esteja em você. É muito mais do que uma maquiagem. É muito mais do que trocar de roupa. Vocês entendem, queridos? Ele quer mudar a tua natureza. Ele quer que você nasça de novo. E para isso você precisa passar pela cruz de Cristo. O texto continua dizendo assim, versículo 8, Jesus compara aqueles que são nascidos de Deus. Ele fala: o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Nicodemos faz: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Percebe a dificuldade de Nicodemos, queridos? Jesus fala: você é professor, você é mestre, e você não entende isso. Por que Nicodemos não podia entender? Porque ele tinha uma mente o quê? Natural. E o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do reino de Deus. E Jesus falou: querido, você é mestre e você não entende. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Jesus está dizendo: olha, nós estamos falando, nós estamos contando, nós estamos ensinando, só que isso não entra na cabeça de vocês, vocês não querem aceitar, porque vocês são pessoas naturais. Versículo 12, se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Agora olha o que diz o versículo 14, eu quero gastar um tempo aqui com vocês nisso. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna.
Aqui, Jesus ele faz menção a um episódio que aconteceu com o povo de Israel, lá atrás. Eu quero ler com vocês. Abre lá em Números, o capítulo 21. A Dani vai colocar. A Carlinha está lá. Números, capítulo 21. Eu quero ler com vocês essa passagem que Jesus cita aqui. E eu quero mostrar algumas realidades espirituais para você. Por que Jesus cita, né? Por que Jesus fala? Que cobra é essa? Como assim essa cobra foi levantada e assim o filho do homem tem que ser levantado? Olha que interessante, Números capítulo 21, a partir do verso 4, diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1, porque aí fica todo o contexto. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Etarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então, o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades. E deram àquele lugar o nome de Orna. Versículo 4. Então, os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Estava falando aqui do maná, que descia do céu. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas, que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire estas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Quem conhecia essa passagem? Quase ninguém. Está clara que a história, Deus estava conduzindo o seu povo, né, na conquista ali da terra, e o povo se rebela contra Deus, e o povo começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, o seu líder, e começou a amaldiçoar o maná que Deus mandava do céu, começou a reclamar: por que vocês nos tiraram do Egito? Né? Essa murmuração, essa ingratidão contra Deus. A Bíblia diz que Deus lançou uma maldição sobre o povo. E qual era a maldição? Serpentes. Deus mandou serpentes no meio do acampamento de Israel, no meio do povo, e o texto diz que essas serpentes picaram muitos israelitas e muitos morreram. E Moisés então intercede pelo povo, e Deus fala para Moisés fazer algo interessante. Deus fala: Moisés, faz o seguinte, faz uma serpente de bronze, coloca num poste, numa haste, levanta ela, e aquele que for picado e vir até aqui e olhar para essa serpente será curado. E Jesus, no versículo 14, ele diz: assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham vida eterna.
Qual era a maldição do povo de Israel? O que era? Eram serpentes venenosas. E qual foi a figura que Deus mandou que Moisés levantasse num haste? A mesma representação da maldição que estava sobre o povo. Não é? Parece uma contradição, né? Deus manda serpentes, e agora ele pede para que Moisés faça uma serpente também, para que as pessoas que olhassem para ela fossem curados. Olha que tremendo isso, irmão. Pega aí no teu coração. Jesus disse: assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que olhar para Jesus também seja curado. Por quê? Assim como aquela serpente de bronze tinha a mesma representação da maldição que estava sobre o povo, Cristo recebeu sobre ele a mesma maldição que estava sobre nós. Ele se fez maldito por nós. Nós éramos malditos, mas ele tomou toda a maldição sobre ele, e o pecado que estava sobre nós foi colocado sobre ele. E quando eu olho para Cristo e reconheço que ele se fez maldito por mim, que o pecado que estava sobre mim foi lançado sobre ele, eu sou sarado. Entendam isso, queridos. Por isso Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, entenda uma coisa. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Querido, se você não olhar para Cristo nessa noite, se você não entender que Ele foi levantado no madeiro, Ele se fez maldito por mim e por você, você não vai entrar no reino de Deus. Jesus continua dizendo no versículo 16, talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Amém, queridos? Amados, não tem outro caminho. Você não vai entrar no reino de Deus pelas portas do fundo. Não há alternativa, não há outra maneira senão de você reconhecer que Cristo se fez maldição, que Ele se fez maldito, que Ele assumiu a tua culpa, de você reconhecer que você é miserável, você precisa olhar para Ele, você precisa colocar os teus olhos em Cristo, assim como aquele povo olhava para a serpente, era sarado. Levanta os teus olhos e olha para Cristo. Só Ele pode te levar para a eternidade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele pode te levar, só Ele te pode colocar você no reino. Por isso Ele disse: eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Amém, queridos? E você pode dizer assim: pô, Serginho, mas como que eu posso saber se eu nasci de novo? Porque a gente não sabe, não acontece nada com você exteriormente, né? Você não fica mais bronzeado. Não há nenhuma evidência que você tenha nascido ou não, a gente não sabe, é algo espiritual, é algo que acontece dentro de nós. Talvez você se pergunte hoje: poxa, mas será que eu sou meramente um frequentador de igreja? Será que eu sou como Nicodemos, um cara religioso, que tem um conhecimento vazio de Deus, ou que vivo somente uma religião esvaziada? Ou será que eu estou em Cristo? Como que eu posso saber? O Evangelho de João, o próprio João, né? Agora nas suas cartas, ele deixa algumas evidências sobre aquele que é nascido de novo. Eu quero compartilhar com você, para que você olhe para a sua vida, para que você identifique se você é meramente um frequentador de igreja ou se você está de fato em Cristo, porque isso vai determinar a sua eternidade. Então isso importa.
Importa que você pense, importa que você reflita, importa que você busque isso com todo o teu coração. Porque eu sei que eu conhecia Cristo, mas com 20 anos eu nasci de novo. Eu sei o dia, eu sei a hora, como eu disse para vocês. Eu sei o dia em que o Espírito de Deus habitou em mim. 5 evidências. 1 João, Carlinha, 1 João capítulo 2, versículo 29. Eu vou trazer 5 evidências. Amém, querido? 5. Amém? Podia ser uma só, mas são 5. Amém? Então, se você olhar para estas 5 evidências, se você encontrar isso na tua vida, é um sinal de que você nasceu de novo. É um sinal de que existe alguma coisa está acontecendo dentro de você, de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Caso contrário, queridos, eu oro a Deus e eu peço de que você busque isso de todo o teu coração. De que você clame ao Senhor pelo novo nascimento. 1 João capítulo 2, versos 29 diz: já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Amém, queridos? Aqui na linguagem de hoje, ele traz filho de Deus. Na outra versão, diz é nascido de Deus. Amém? Então, toda vez que você ver ali filho de Deus, você pode substituir por é nascido de Deus. Ou seja, devem saber também que quem faz o que é correto é nascido de Deus. Ou seja, a primeira evidência de que você nasceu de novo é de que você vive corretamente. Ou seja, de que você pratica a justiça. De que você tem desejo, de que você tem vontade de viver uma vida correta. Você não se alegra com a injustiça. Você começa a perceber que não há outra maneira de se viver senão de forma justa, com o teu coração alinhado com o coração de Deus. Você se torna alguém, um amante da justiça. Sabe quando você olha a injustiça e aquilo dobra o teu estômago? Sabe quando você vê a injustiça, aquilo te faz mal? Sabe quando você vê coisas erradas e você sente que isso não é mais para a tua vida? Queridos, isso é um sinal de que alguma coisa começou a acontecer dentro de você. Porque nós vivemos numa geração corrupta, nós vivemos no meio de uma geração caída, de uma sociedade que inverteram os seus valores. E a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, ele vive de forma correta. Amém? Primeira evidência. Segunda evidência, 1 João, capítulo 3, verso 9. O apóstolo João diz assim: quem é filho de Deus, ou, na outra versão, quem é nascido de Deus, não continua pecando. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Qual a segunda evidência? De que aquele que é nascido de Deus, ele não peca habitualmente. Aquele que é nascido de Deus, ele não tem mais prazer no pecado. Entendam isso, queridos. A Bíblia não diz que aquele que é nascido de Deus não peca mais. Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus mentiroso. Nós ainda erramos, sim. Nós ainda temos falhas, sim. Mas nós não temos mais prazer no pecado. O que significa dizer que aquele que é nascido de Deus não presta mais para pecar. Fala para o teu irmão, aquele que é nascido de Deus não presta mais para pecar. Em outras palavras, aquele que é nascido de Deus não peca mais gostoso. Talvez esse seja a maior evidência daquele que é nascido de Deus. Você não consegue mais.
Aquilo te incomoda. A tua consciência fala contigo. O Espírito Santo de Deus fala com você. E ainda que a tua natureza humana seja inclinada para o mal, e ainda que a tua natureza humana queira pecar, o Espírito Santo de Deus, ele te chama para uma nova vida. E você não tem mais prazer naquelas coisas. O prazer passa a ser, o pecado passa a ser um acidente na nossa vida. Você não acorda mais para pecar. Você acorda toda manhã para fazer o que é certo, porque você ama a justiça. Você acorda de manhã para viver uma vida que agrada a Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele tem esse coração, e ele vai, quanto mais ele se enche do Espírito Santo, mais ele se inclina para a sua nova natureza, uma vida agradável a Deus. Ele não tem mais prazer no pecado. Ele não se alegra mais no pecado. Terceira evidência daquele que é nascido de Deus, 1 João 4, versos 7 e 8. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Terceira evidência daquele que é nascido de novo, ele vive e pratica o amor. Porque Deus é amor, e se eu sou nascido de Deus, então eu nasci de novo para amar. E o amor ágape é derramado sobre a minha vida, o amor sacrificial, o amor que se dá, o amor que não busca os seus próprios interesses. O amor de Deus, ele é derramado naquele que é nascido de novo, e nós somos chamados para viver esse amor. Aquele que é nascido de Deus não vive mais para si mesmo. Ele deixou de ser egoísta para viver uma vida altruísta, para viver uma vida de serviço, para viver uma vida de comunhão. Aquele que é nascido de Deus, ele busca comunhão, ele busca comunidade, ele quer estar junto, ele quer fazer parte da família de Deus. Ele não busca mais os seus próprios interesses, ele não busca se isolar. A Bíblia diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: pessoas que não buscam comunhão provavelmente não nasceram de novo. Porque aquele que é nascido de Deus, ele é atraído ao corpo de Cristo. Ele é atraído à família de Deus. Ele deseja estar neste lugar. Não há lugar melhor para estar senão com os irmãos. Não há lugar melhor para estar senão compartilhando a vida, amando e sendo amado, servindo e sendo servido. É uma vida de compartilhamento. Esse é um sinal de que você nasceu de novo. O amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quarta evidência. 1 João capítulo 5, verso 1. 1 João 5, 1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. A primeira parte, eu quero me atentar, a primeira parte desse versículo diz: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Ou seja, são nascidos de Deus. Aqui mais uma declaração clara de que você não pode nascer de novo se você não reconhecer a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se você não olhar para Cristo como Messias, como aquele que veio nos libertar do pecado, que veio se tornar maldição em nosso lugar, não há como. Ele é o único caminho. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Eu lembro daquela passagem quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem que as pessoas dizem que eu sou?
Lembram dessa passagem? E os discípulos, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, Pedro, tu és bem-aventurado porque não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi nada natural que te revelou isso, mas foi o meu Pai que te revelou. Amém, queridos? Ele é o Messias. Ele é aquele que as profecias falavam. Ele é aquele que os profetas profetizaram. Ele é aquele que veio do céu, como ele mesmo disse para Nicodemos. Um pouco antes ele fala: ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ele é aquele que veio para nos resgatar. E a última evidência, 1 João 5, 4, alguns versículos para frente, diz assim: porque todo filho de Deus, ou porque todo aquele que é nascido de Deus, pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Outra evidência daquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, ele tem a capacidade, o potencial dado por Deus, pelo seu Espírito, para nós confrontarmos o mundo, para nós vencermos o mundo, para nós vencermos o sistema desse mundo. Amém, queridos? Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos embaixadores de um reino. E nós podemos vencer, porque Ele venceu, nós também vencemos. Amém, queridos? Como você se vê diante dessas evidências? Como você se encontra? Para uma autoanálise, para uma avaliação sincera da sua vida. Será que você está meramente frequentando uma igreja? Ou será que você está verdadeiramente em Cristo? Jesus, certa vez, ele disse que nós podemos conhecer uma árvore pelos frutos que ela dá. Aquele que é nascido de Deus, ele manifesta o fruto do Espírito. Aquele que é nascido de Deus, ele manifesta o reino de Deus, nas suas escolhas, no seu caráter, nos seus valores, nas suas prioridades. Aquele que é nascido de Deus, ele é mais parecido com Cristo a cada dia. Com que você se parece, meu irmão? Se você pudesse descrever as suas escolhas, se você pudesse descrever as suas prioridades, se você pudesse escrever as palavras que saem da tua boca, se você pudesse anotar os pensamentos que habitam o teu coração, com que eles se pareceriam? O que eles manifestariam? Que evidências você teria nas tuas mãos? De alguém que é nascido de Deus? Ou de alguém simplesmente religioso? Eu te convido essa noite, meu irmão, a você buscar com todo o teu coração o novo nascimento. Eu te convido essa noite a você olhar para Cristo, porque um dia Ele foi levantado no madeiro
E ele se fez maldito para que você fosse bendito. Ele morreu para que você tivesse vida. Olha para Cristo e nasça de novo nessa noite, em nome de Jesus.